Áudio do VAR do pênalti, nossa, extremamente polêmico do Estevão de ontem. A gente vai falar sobre Mauro César comentando sobre o pênalti do Estevão também. Impressionante o Mauro César. Semana de Palmeiras e Flamengo, ele não decepciona, né? Tem também notícia aí sobre renovação da Bel e também falando um pouquinho do Estevão, esses últimos jogos dele no Allianz Parque, da emoção de ontem. De um dos últimos, talvez o penúltimo ou antepenúltimo jogo dele no Allianz Parque. Mas vamos começar com o áudio do VAR, que a CBF divulgou aí, do pênalti, né, no Estevão. Basicamente um carrinho por trás, o cara conseguiu pegar o tornozelo, conseguiu... O cara fez 2 pênaltis num lance só. Vamos ver. Peraí. Você... Eu sou muito pidão. Eu devo ser muito pidão. Dá o like, rapaziada. Por gentileza, o Erno começou o vídeo aí, já nem pediu o like, ó. Dá o like no vídeo, por gentileza. Se você não é inscrito do canal, você dá o like, você assiste aí e dá o like no final, beleza? Vamos pro vídeo aí. Normal. Eles disputam e na volta a bola bate nele. Solta a velocidade normal agora, ok? Tá bom. PGM. Tá, eu tô tentando, pra mim é meta e tá tudo certo. Podem abrir, vai. Tá, calma, eles estão disputando. Ok, exatamente. Se eu tiver que olhar, eu vou olhar. PGM novamente. Pede apoio dele. Tem aqui também. Volta aqui, eu quero essa imagem Aqui. agora. Aqui, ó, no pé dele. Pode ir que ele tá levantando lá, tá? Ok. Tá, se for, Eu entendo que tem um impacto, tá? Ele Concordo. pisa, Calma. ele impede que o jogador continue a passada, ok? Ok. Tá, Ok, Gilberto, eu concordo com você e também Ok. no outro ângulo a gente Vai. consegue ver melhor. Daronco. foi. Gilberto Fala, falando, Gilberto. sugiro... PP. Checar a PP. Ok, tranquilo. Com Ó, licença. Pode sugerir, né? ok, sugiro Fala, revisão para um Gilberto. possível penal, tá? O jogador, ele é impactado, tá? Na passada dele, tem um toque no pé, tem uma pisada no pé de apoio. Aliás, no pé que ele tá em chegando na área, progressão. tá? Ele tá chegando na área. Tá? Ok, eu tô Começa me na 2 dirigindo à área. ou nessa aqui? Não, Agora tu Ok. pode falar comigo. Tô indo numa boa. tranquilo. O jogador, ele toma a frente do defensor, o defensor na queda pisa e causa impacto. Pisa no tornozelo do jogador de verde e causa A impacto sua na área, projeção Eli, dele. por favor. Depois a gente faz o looping, tá? Pra ele ver legal. Isso. Eu vejo contato no pé Tem outro ângulo, 41, tá? o pé direito do defensor, no pé direito do jogador de verde. Perfeito. Ok. Vou te dar essa outra Agora imagem. eu quero ver a câmera de trás. O momento, Gilberto, volta. O momento é atrás, ok? Aí, Ok. ó, para aí. Ok. Esse é o momento. Foca agora, para a imagem aí. Este é o momento de contato, ok? Exato. Esse é o momento da infração do tiro penal. Ok? Exatamente. Ok. Esse mesmo momento aí, ok? Ok. Perfeito. Para mim não é uma jogada temerária, ok? E como é na disputa da bola, para mim é sem cartão. Concordo ok? com você, É um Darão. pisão no pé. Um pisão Ok, perfeito. imprudente. Concordo com você. Aí a marcação no pênalti, né? Ficou muito bem esclarecido ali o toque. Acho que, mano, pra brigar com isso daí tem que ser aí. Eu não sei se vai no lance do caráter, da burrice mesmo, né? Você quer fazer alguma consideração aí sobre o áudio? A única discussão acho que é talvez ver se valia um cartão vermelho ou não, né? Mas ele pisou com a direita e chutou com a esquerda. Mas fica tranquilo, rapaziada, aí os rivais. E foi pênalti, não, viu? Fica tranquilo. Ele pisou com a direita, chutou. O VAR, se Varmeiras aí é complicado, né? Você sabe que se não tiver um pênalti pra gente cada rodada aí o esquema não funciona. Então, felizmente, né? Mais um pênalti na conta do Verdaço. Conta com o Mundial também? Põe aí pra nós, irmão. Uma estrelinha em cima aí. Eu acho que o lance da expulsão, uma regra que pra mim não faz o menor sentido, o lance da punição dupla, eu acho que não podia por isso. Não faz o menor sentido. O cara vai dar um chute na cabeça do outro na área, dá o pênalti, mas sempre fica em campo. Mas enfim. E aí, o Mauro César, ele fez uma coluna, eu vou ler só uns trechos para vocês, se chama Estevão é um talento, mas vai precisar ser reeducado para jogar no Chelsea. Ele faz uma análise sobre o jogo rápido ali, ele malemar fala sobre o jogo, e aí chega um parágrafo que é o seguinte: você já ouviu falar de Gilberto Rodrigues Castro Júnior? Ele era o homem do VAR e deu o ar da graça quando aconselhou Anderson Daronco
famoso árbitro a dar uma espiadinha no monitor instalado à beira do campo. Disputa de bola na área e o responsável pela arbitragem de vídeo conseguiu enxergar um pênalti cavado por Estevão. Não houve falta, não houve pisão. Cara, é loucura. Isso daí já pra mim é loucura. Não houve pisão, não houve pênalti, mas forçar penalidades no Brasil compensa. E aí depois, eu juro, ele descreve uns 5 parágrafos sobre jogadores que cavam pênaltis. Inclusive ele fala até do Bruno Henrique, jogadores talentosos que deixam de seguir no lance para cavar pênalti. Agora, desculpa, não tinha o que o Estevão fazer ontem, né? Ele já estava pressionado pelo goleiro, inclusive o pênalti é bem infantil, porque não precisava, né? O Estevão já estava pressionado pelo Fernando Miguel, provavelmente não conseguiria fazer muita coisa ali, e o cara tem o pisão, a gente viu aqui na imagem, viu na hora também. Me pergunto se o Mauro estava assistindo o jogo ou não, porque tem muito comentarista que não assiste jogo e só faz coluna, não faz o comentário, porque tipo é o trampo dele, né? Ele precisa ali preencher uma lacuna. Agora, se ele estava assistindo o jogo, se ele viu o lance ali revisado pelo VAR e seguiu nessa opinião de falar que não houve pisão, com o lance claramente que houve pisão, aí a gente realmente questiona mais o lance do caráter do que a qualidade dele como comentarista, né? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu já aceitei que todo pênalti que for dado pro Palmeiras vai ter esse tipo de reação, esse tipo de questionamento. Isso aí eu já aceitei. O Estevão ontem, ele poderia, sei lá, cara, os caras poderiam ter lesionado ele, poderiam ter... Você pode colocar as travas da chuteira no peito do Estevão, que os caras ainda estariam falando, veja bem, a trava nem pegou no peito dele direito, a gente tem que ver direito isso aí. O problema não é o lance, e sim para quem é o lance. Eu já falei isso para vocês. Podem reparar a mesma repercussão quando você tem um pênalti para um Palmeiras e quando você tem para um Corinthians, quando você tem para um Flamengo. Quando você tem para o Palmeiras, é impressionante. Eu não estava vendo esse movimento. Há uma união entre todas as torcidas, cara. Eu não estou exagerando. Quem vive o Palmeiras mais a fundo aí, quem vive o futebol, consome mais as redes sociais, vai saber do que eu estou falando. O Vitor Roque, o Brasil parou no pênalti do Vitor Roque contra o São Paulo. O Brasil parou. Meu Deus do céu, nós precisamos mudar o VAR, nós precisamos profissionalizar a arbitragem. Do dia para a noite, faltou todo mundo lá na Globo, lá dar as mãozinhas e cantar We Are the World. Nós queremos um mundo melhor agora, com o pênalti no Vitor Roque. Faltou isso. Porque todo pênalti, eu já me acostumei, todo pênalti, todo lance que for pro Palmeiras vai ter esse tipo de discussão, vai ter esse tipo de reação. Então, caras, se acostumem. O que a gente pode trazer aqui o que a gente pode fazer aqui é tentar trazer e tentar refutar esses casos, porque da mesma maneira que eles podem falar, a gente pode contestar, né? Isso é um direito de resposta. Então, a gente evita usar muito vídeo de alguns caras, porque tem alguns caras que eles querem falar o que eles querem e eles não querem ouvir, né? Então, assim, quando você usa o vídeo de alguns caras aqui no canal, às vezes uns caras dão strike. Mas só que, assim, a gente tá tratando de assuntos públicos e até pessoas públicas, né? Do mesmo jeito que esse cara tá falando de um jogador, a gente também pode falar sobre a opinião dele. E a gente tem que fazer isso, de verdade. Às vezes os caras falam aqui, não traz opinião de fulano não traz opinião de ciclano não. Mas se a gente não refutar, não tentar bater em alguns pontos que esses caras trazem, que é de uma maneira muito maldosa, na minha opinião, de uma maneira muito maldosa, e como é que eles falam? Passivo-agressivo, fica muito cômodo. Fica muito cômodo para esses caras seguirem fazendo o que eles fazem. Então eu acho que o nosso trabalho, além de tudo, é tentar defender, né? Nem sempre defender, porque a gente tem que ser honesto aqui, né? Mas tentar defender o ponto de vista, principalmente do torcedor palmeirense, cara. Porque eu vou falar uma coisa pra você, o Palmeiras não tem grande representante na mídia, não. Não tem grande representante na mídia. Aquele que defende o Palmeiras mesmo, não tem. Eu vejo muitos caras que preferem ajudar, palmeirenses que preferem ajudar a bater no Palmeiras, pra ficar bem com os amigos de bancada, do que falar a verdade, falar o que tem que ser feito. Eu percebo muito isso. Então cabe a nós aqui, quem somos nós, né? Quem somos nós? Nós, sei lá, 300 mil seguidores aqui no YouTube. E o que a gente pra caramba. Mas a gente tem que fazer isso, cara. A gente precisa fazer isso. Exato. Bom, não tem que falar, né? Inclusive, eu devia ter até invertido, né? Devia ter colocado o comentário do Mauro César primeiro e depois o áudio do VAR, porque fica muito claro, né? Fica até meio estranho a gente ver o lance todo e depois ver a coluna do Mauro. Você fica pensando, será que o cara não assistiu o jogo, né? Será que o cara não viu nada? Mas é isso, né? Segue o normal do futebol brasileiro aí. E tem também o Abel, né? O Abel que mudou de postura aí sobre a renovação com o Palmeiras. E o Mundial de Clubes é decisivo para esse acordo entre Palmeiras e Abel Ferreira.
agora, dessa mudança de postura, parece que o acordo está mais próximo de ser até o fim de 2027. Tem informações aqui também da ESPN. O Abel ele passou por uma mudança de comportamento aí nas últimas semanas e ele está mais aberto a aceitar um novo contrato com o Palmeiras até o final de 2027, quando também vai se encerrar o segundo mandato da Leila Pereira. Então, o que acontece aqui? O Abel ele não estava muito receptivo às conversas sobre o tema, né, por causa de questões familiares, né, o cenário que mudou recentemente aí. E agora ele deixou o Palmeiras mais otimista para a assinatura de um novo contrato. Mas, no entanto, essa situação ela só deve acontecer, como nós trouxemos para vocês aqui no canal, alguns vídeos atrás, alguns dias atrás, isso só deve acontecer depois da participação do Palmeiras no Mundial de Clubes. Além da concentração interna do Palmeiras aí para o Mundial, o Palmeiras quer levar esse torneio muito a sério, viu? Fazer pelo menos uma boa fase de grupos, porque o faturamento pode ser muito bom para os bolsos, para os cofres do clube, né? Então, o staff do Abel, ele vê a participação aí no Mundial como uma vitrine de mercado. Bate com a informação que eu trouxe para vocês de que o Abel iria ouvir o mercado, tá? Dependendo do que acontecer no Mundial de Clubes, oferta de clube europeu, né, assédio de outra equipe, isso pode influenciar no contrato do Abel, que foi o que nós trouxemos para vocês também no vídeo atrás. A tendência é que o salário do Abel também passe por um reajuste. Atualmente, o Abel aí, ele tem um salário de... é dinheirinho, 3 milhões por mês, cara. 3 milhões por mês. Os valores também são uma espécie de proteção, né? O Palmeiras com relação aí ao mercado no início do ano, o Sporting e o Benfica, eles tiveram interesse no Abel, mas eles não tinham condição de pagar o que o Abel... Para você ver como o salário do Abel é alto, eles não tinham condição de pagar o que o Abel recebe no futebol brasileiro. E enquanto aguardam, né, os dois, tanto o Palmeiras quanto o Abel, o início do Mundial de Clubes, essa vai ser a pendência para resolver a renovação do Abel, tá? Se o Abel for muito bem no Mundial, se ele chamar muita atenção, obviamente, ele vai ouvir o mercado. Mas agora o tom é otimismo. Muito porque o time encaixou, né? Internamente, o tom de renovação do Abel é de otimismo dele e do staff dele, muito porque o time encaixou. O Palmeiras está com 14 vitórias seguidas, né? 14 ou 15. Eu trouxe ontem o número, eu já esqueci. 14 vitórias seguidas, só perdeu para o Bahia desses últimos 15 jogos. Então, o time encaixou, ele tem o seu melhor elenco de opção, se tratando de opções atualmente. Então, isso é um ponto muito positivo que facilita o trabalho dele, né, cara? Muitos caras aí, ele ajudou a fazer a reposição. Então, isso pode ser um ponto extremamente positivo, além de diversas outras coisas, né? O cara já tá adaptado aqui, a torcida gosta dele, ganhou pra caramba, enfim. E tem todas essas questões aí, mas após o Mundial, né? Pós-Mundial. E olha, óbvio, tô guardado todas as minhas, meu clubismo, meu otimismo, a gente fez até um simulador aí do Mundial, obviamente que a gente só rachou o bico ali no vídeo, mas tem seriedade ali também, viu? É óbvio que a gente brinca um pouco. Mas eu imagino que o Palmeiras vai chamar uma certa atenção no Mundial. Pode, não sei até onde vai chegar, mas pelo menos no lance exatamente dessa regularidade que o time tem, de ser um time muito obediente, exatamente esse lance de chamar a atenção de técnico. Tem o individual do Estevão, né? Tem a questão do individual, mas eu acho que vai chamar atenção exatamente nessa parte coletiva, e aí provavelmente o pessoal vai olhar pro Abel já com outros olhos, especialmente se a gente tiver aí mais, a gente já vai ter o confronto contra o europeu, que é o Porto, né? Talvez aí nas oitavas, eu acho que se o Palmeiras chegar, por exemplo, até umas quartas, vai ter pelo menos 2 ou 3 confrontos europeus aí, e aí chama atenção, e não tem como, então pode ser que tenha algum interesse a mais aí, porque até agora a gente já falou, né? A Abel não teve aquele interesse de prateleira alta mesmo da Europa, não. E quando tiver um confronto direto aí, for bem, se bem que ali contra o Chelsea, inclusive, a gente viu o Thiago Silva, o Jorginho falando que a parte coletiva ali chamou muita atenção, né? O próprio Thiago Silva falou, pô, eu dominava a bola ali, eu não sabia o que fazer com ela, porque estava tudo muito bem encaixado. E isso acontecendo em mais jogos hoje, agora no Mundial, pode chamar atenção aí do mercado europeu, né? Então, vamos aguardar aí para ver como que vai ser. Mas eu já disse também, se chegar aí, pô, passou o Mundial, teve
uma proposta boa da Europa, já é interessante para o Abel também. Aí a única coisa que tem que tomar cuidado é definir rápido, né? Acabou, vamos ver se vai ou se não vai, para não ficar enrolando. Mas, né, já falei, se tiver que sair também, que vá tranquilo, porque já fez muito, mas se tiver que renovar, que seja extremamente motivado e a fim de ficar por aqui também. É isso aí. E o Estevão, né, que se emocionou aí, praticamente se despediu da torcida do Palmeiras, ficar mais calma, não é a despedida final. Ele tá em contagem regressiva para a despedida do Palmeiras e nessa quinta-feira ele deu aula mais uma vez. 2 gols no 3-0 contra o Ceará e ele se emocionou muito a deixar o Allianz Parque aí, ele praticamente classificou o Palmeiras para a Copa do Brasil. Ele disse aqui, tem uma aspas dele aqui, ó, que é: estou vivendo dias incríveis, mistura de sentimentos, difícil explicar. Quando você está jogando para dar a vida aos torcedores e ter esse o cara escreveu errado aqui, e ter o reconhecimento da torcida, sabendo que daqui uns dias não vou mais viver isso, tenho que agradecer essa torcida maravilhosa por tudo que fizeram por mim. Então ele já fala em tom de despedida, né? Ele está negociado com o Chelsea desde o ano passado, mas sob o acordo de permanecer no Palmeiras aí até a disputa do Mundial de Clubes, que acontece em junho e julho desse ano nos Estados Unidos. Então, ou seja, depois dessa partida contra o Ceará, o Estevão tem só mais 2 partidas no Allianz Parque. Ele tem o Flamengo, agora pelo Campeonato Brasileiro no domingo, e o Sporting Cristal pela Libertadores. E o último aqui no Brasil vai ser contra o Cruzeiro, mas no Mineirão, lá em Belo Horizonte, e aí muito por isso dessa emoção, né? E ele também tem outra aspas dele que ele fala que sentimento de gratidão, porque ao mesmo tempo que eu vou sair daqui, eu vou viver um sonho, eu tô tentando desfrutar o máximo disso aqui, porque eu vou sentir falta. E em campo, ontem, o Estevão, ele sofreu e cobrou o pênalti marcado, aos 17 minutos do segundo tempo, pegou mal na bola até, né? Ele viu o goleiro buscar, ele bateu no mesmo no canto que o Hugo buscou, né? Mas ele fez o gol do rebote ali aos 21. E 3 minutos depois, ele aproveitou o passe, inclusive que passe do Evangelista, hein, cara? Que visão de jogo do homem. Ele driblou a marcação e fez 2-0. Um golaço, aí um golaço. E, enfim, em meia despedida aí do Estevão, ele ainda vive a expectativa de uma convocação, que ele pode ser convocado pelo... Desculpa, Estevão, espero que não, que o time tá encaixado, não quero que destabilize o time agora. Perdoe o meu egoísmo, Estevão, é que o Palmeiras tá voando. Mas, com o Ancelotti agora, ele pode também ser convocado. Então ele vive aí, cara, imagina a gangorra de emoção que esse moleque vive, né? Ele tem jogos importantes para marcar a despedida dele no Palmeiras, ele provavelmente pode ter uma convocação e vai para uma Premier League, para uma torcida que é extremamente exigente, né? Com toda a minha sinceridade aqui, eu digo, o Chelsea é uma máquina de triturar jogador também, né? Você viu o Sancho? Eles compraram o Sancho do Manchester United, né? E aí eles vão ativar a cláusula, eles vão ativar uma multa, eles vão pagar a multa para devolver o Sancho pro Manchester United. Só porque eu queria ver os dois jogando junto. Mas, ó, se tiver pênalti no Mundial, não deixa o Estevão bater, não, viu? Deixa o Piqueires ali, pelo amor de Deus. Mas, assim, é doido que até ele tem os 2 jogos aqui, né? Que é o Flamengo e o Sporting Cristal. O do Sporting Cristal já meio que não valendo nada, né? Não sei se talvez o Abel até segure ele, podia colocar no final ali para fazer alguma coisa, né? O Daronco foi bem otário ontem, né? Porque ele tava lá do outro lado, ele queria sair ali junto da torcida, né? Para ter aquele aplauso lá até ele dar a volta ao campo. O Daronco fez ele sair lá do outro lado, bem otário o Daronco também, né? Mas o último jogo é emblemático, né? Que é contra o Cruzeiro, né, cara? Que é onde ele foi. O pessoal tava discutindo outro dia, né? Se é revelado ou não pelo Cruzeiro, já que ele começou lá e ele teve a base do Cruzeiro, depois foi pro Palmeiras, o Cruzeiro perdeu o Vitor Roque, perdeu uma galera. O Cruzeiro perdeu o papo de 1 bilhão aí com os jogadores que eles desperdiçaram da base. E aí o último jogo dele vai ser contra o Cruzeiro, né? Aqui no Brasil, pelo menos. E é emblemático para ele e faz parte, né? A gente teve isso com o Endrick também, a gente ia contando os últimos jogos, contando os minutos. O Endrick, eu lembro que a despedida não foi tão legal, né? Acho que foi algum jogo perdido assim de Libertadores também. Então que o Palmeiras faça alguma coisa também para esse jogo, viu? Tentar ativar a torcida aí, baixar ingresso também para dar um público legal
para realmente ter uma despedida da hora. Eu acho que a Conmebol também é chata, né? Parece que não deixa fazer algumas homenagens ali. A Conmebol é insuportável, a Conmebol também, né? Mas enfim, o que tiver dentro do alcance do Palmeiras fazer ali, faz, porque ele, além de ajudar financeiramente, ajudou muito esportivamente também. Eu ainda sonhava que os caras iam falar, não, o Palmeiras conseguiu aqui segurar mais 6 meses. Mas não tem como, os caras do Chelsea já devem estar ali coçando a mão para ele chegar e colocar para jogar logo. Estevão ou Hendrick, quem que você escolhe? Nossa, futebol por futebol, o Estevão, mas o Hendrick, ele é muito iluminado, velho. Tem como, a bola Decisivo, procura ele. É embaçado. Eu coloco os dois, tem muita gente que coloca até em prateleira diferente. Eu coloco os dois na mesma prateleira. E um é muito talentoso e o outro é muito iluminado. Enfim, não vamos comparar, né? Os dois são aqui de casa e a gente não fala mal, não compara a família nossa. Mas enfim, é isso, senhores. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Deixa aí nos comentários a sua opinião a respeito das informações que nós trouxemos. Trouxemos muita coisa aqui para vocês. E não fecha o vídeo, não seja safado sem vergonha. Você dá um like no vídeo, por gentileza, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito. A gente traz vídeo para vocês todo santo dia aqui, quase todo santo dia, sobre Palmeiras. Valeu, meus amigos. Obrigado pela sua paciência, pela sua audiência e tchau.